Meu nome é Emily e hoje nós vamos terminar, isso mesmo, nós vamos terminar o período colonial brasileiro, porque na próxima videoaula nós já vamos falar sobre romantismo. Eu tô tão ansiosa, mas tão ansiosa, que é a minha escola literária favorita. Então hoje nós já encerramos por aqui com o arcadismo, com a produção lírica e a produção épica e os seus respectivos autores. Relembrando as características do arcadismo, que nós já falamos no nosso último vídeo, se você ainda não assistiu, tá aqui também no YouTube, é só você ir lá assistir. E as características principais: bucolismo, que é o homem em contato com a natureza, o homem em harmonia com a natureza. O arcadismo em si, ele trata os pastores no campo, uma boa convivência com a natureza, uma boa convivência com a sua esposa, sua amada, um amor romântico, um amor galântico. E nós vamos ter nesse arcadismo duas produções, que é a lírica, a produção em poemas, e também a produção épica, que é contando o feito de alguma coisa. Vocês lembram lá na literatura portuguesa que nós temos a produção épica, que é o quê? O feito, a elevação de um ato, um momento histórico que aconteceu, algo que ficou para a história, é a produção épica. Nós vamos ver que aqui no arcadismo no Brasil não teve tanto impacto assim a produção épica, mas é importante nós vermos também, porque de vez em quando cai ou no Enem ou nos vestibulares aí do Brasil afora também. Da produção lírica, como eu já falei, a produção lírica ela é composta por poemas. E quais são os autores que se destacaram nessa produção? Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, ele foi o que deu início no arcadismo aqui no Brasil. E nós temos como principais obras Vila Rica, que foi um poema que não deu muito certo, não surtiu tanto impacto, e obras poéticas. Já Tomás Antônio Gonzaga, ele vai ser o que mais deu impacto aqui no Brasil no arcadismo. Coisa que é importante nós falarmos, que eu falei no último vídeo sobre arcadismo, que os autores do arcadismo eles têm uma característica peculiar, que é o quê? O uso de pseudônimos. E o que é isso, esses pseudônimos? Vocês lembram que eu falei que no contexto histórico estava acontecendo a Inconfidência Mineira? Então, assim, a maioria dos autores aqui do Brasil, eles participaram da Inconfidência Mineira. Então, para eles não serem reconhecidos nas suas obras, na sua arte, e também não serem reconhecidos lá na Inconfidência, eles faziam uso de apelidos. Ou seja, eles não citavam os seus nomes e nomes das pessoas que eles estavam fazendo uma crítica ou estavam falando mal. Nas suas obras, eles usavam apelidos. Falando ainda de pseudônimos, nós podemos citar, por exemplo, a obra de Tomás Antônio Gonzaga, na produção lírica, que é a Marília de Disseu. Disseu, no caso, era o autor, Tomás, e Marília, no caso, era sua esposa. Nós temos também uma obra de Tomás Antônio Gonzaga, que essa, assim, gente, é muito conhecida e, às vezes, muito cobrada também. Na minha primeira etapa do processo seletivo, eu falei sobre ele, caiu na prova do vestibular sobre ele, que é Cartas Chilenas. E o que é essa Cartas Chilenas? É uma obra de Tomás Antônio Gonzaga, onde ele faz críticas ao governador de Minas Gerais, usando, como eu estava falando, os pseudônimos para não ser reconhecido. E você que está estudando no primeiro ano, vai fazer vestibular esse ano, algum vestibular da sua cidade aí, processo seletivo, talvez caia, eu acho que 70% de chance de cair Cartas Chilenas, para você reconhecer as características principais do arcadismo. Então fica atento. A nossa segunda parte, a produção épica, ela vai ser uma das mais cobradas nos vestibulares, junto com Cartas Chilenas. Eu arrisco dizer até que ela é mais cobrada do que Cartas Chilenas, com certeza, porque ela vai trazer coisas que nós vamos ver no próximo período literário, que é o romantismo. E é muito importante que nós saibamos sobre ele, que é o que, gente? Basílio da Gama, ele vai vir, vai arrebentar com tudo, vai fazer a primeira elevação do índio na obra O Uruguai, que é o quê? É uma guerra guaranítica, é a narração de uma guerra guaranítica, onde os índios contra as tropas luso-espanholas. É muito importante que vocês leiam. Eu quero, inclusive, fazer uma resenha para cá, para o canal, sobre essa obra. Se vocês quiserem, se vocês estão no primeiro ano, vão prestar vestibular, alguma coisa relacionada aí à faculdade, na escola de vocês, na cidade de vocês, ou se vocês estão estudando sobre isso e precisam saber também para a escola, me contem. Lembrando sempre que as minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, vocês podem mandar mensagem lá, pedindo algum vídeo sobre o que a gente já falou aqui, alguma obra que a gente já falou por aqui. Ou comentar aqui embaixo também, que eu sempre leio, eu sempre dou coraçãozinho lá. E é isso, leiam O Uruguai, de Basílio da Gama. Outra pessoa bastante conhecida, bastante importante para esse movimento é quem? O Frei Santa Rita Durão. Frei Santa Rita Durão, guardem esse nome, porque ele vem com uma obra bastante conhecida, bastante
comentada, bastante, como é que nós podemos dizer? Debatida, que é o Caramuru. Eu não vou falar muito sobre as obras aqui, até porque eu penso, como eu já falei, sempre falo aqui pra vocês, fazer resenha separadamente dos vídeos dos autores. Então hoje nós vamos falar basicamente o que foi Caramuru. Já expliquei sobre o Uruguai, Uruguai. E o Caramuru vai relatar a história de um naufrágio de um navio, e esse navio ele vai aparecer numa tribo indígena. Isso vocês precisam saber para vocês terem curiosidade de ler. Naufrágio de um navio, e ele vai aparecer em uma tribo indígena. E nós estamos vendo nessa segunda produção literária bastante o aparecimento do índio, né? Já vimos 2 obras em que o índio é citado, mas é porque no próximo período, gente, o próximo período é um dos meus favoritos, porque eu sinto tanta representatividade. Eu acho que com certeza era isso que eles queriam passar na nossa nação, no nosso país. E é muito legal nós lermos sobre, porque eu tenho certeza que eu vou fazer ainda vídeo falando tanto sobre o Uruguai, tanto sobre o Caramuru, porque vocês precisam conhecer. Esse foi o meu principal objetivo em criar o canal, trazer mais conhecimento para vocês sobre a literatura brasileira, sobre a nossa nação, os nossos costumes, a nossa raiz. Então, foi muito importante gravar esse vídeo pra mim, assim como vai ser, eu acho que ainda mais falar sobre o romantismo, porque é uma coisa que eu tenho no meu coração, que é a história indígena, o que eles passaram, os seus costumes, muitas vezes querendo tirar esses costumes dele, a maioria da história querendo tirar esses costumes, e é muito importante que nós conheçamos também essa história. E o Caramuru, como eu já falei, guardem isso, naufrágio de um navio, esse navio vai aparecer numa tribo indígena. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho certeza. E outra coisa que vocês precisam guardar desse livro é a miscigenação. Miscigenação entre o índio, o nativo, e o homem europeu. Guardem isso. Tenho certeza que no próximo período, no próximo movimento, nós vamos falar muito sobre isso. Sobre o índio, sobre miscigenação, sobre raiz, cultura. Então foi isso. Se você gostou do vídeo e tá ansioso para assistir o romantismo, gente, eu perdi já a quantidade de vezes que me falaram para falar sobre romantismo, me pediram para falar sobre romantismo. E tá aí, tá chegando. O próximo vídeo já é sobre romantismo. E como o romantismo é um assunto imenso, é um assunto muito grande, eu vou ver como é que eu vou dividir, mas eu vou avisar pra vocês lá no meu Instagram. Então me sigam lá, tá aqui na descrição, eu vou falar sobre. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Clique no like se você gostou, comente alguma coisa aqui embaixo pra mim também, lembrando sempre de ser muito gentil. Se vocês quiserem a resenha dessas obras que eu falei pra vocês, que é muito cobrado, que é muito importante que vocês conheçam, deixam aqui embaixo também nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Um beijo e fica com Deus, até mais.